Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui com você novamente, podendo aí compartilhar mais um assunto importantíssimo do nosso cotidiano escolar. Dando sequência nesse nosso módulo de ciclo trigonométrico, vamos construir mais um gráfico que envolve aí a função seno. Só que não é mais a função seno simplesinha como nós já aprendemos em aulas passadas, lembra disso? Então, só para você entender, ó, que você tem que ser craque nas funções simples. Então, por exemplo, professor, eu esqueci. Então, você vai voltar a assistir às aulas anteriores para você entrar aqui nesse gráfico e não se assustar, porque para construir esse gráfico aqui, que envolve 3 mais o seno aqui, ó, de x menos 1/4 de π, é necessário que você saiba fazer isso aqui, para aprendermos a fazer disso aqui algumas alterações para montar o gráfico aqui, combinado? Então, tá legal. Que alterações são essas? Então, se liga lá. Qual é o seno de zero mesmo? Então, olha só. Quando você troca esse x aqui, ó, você vai olhar aqui, ó, no eixo x. Quer dizer, quando você troca aqui o valor, o zero, você vai trocar por zero. O seno de zero é zero. Então, é esse pontinho aqui, ó, que forma o ponto x0 e o y é o resultado. Então, o seno de zero é zero. Então, o ponto aqui, ó, x0, y0. Legal? Ok. E aí, qual é o seno de 90? O seno de 90 graus é 1. Então, o seno de 90 é 1. Vou pegar só esses principais, tá? Só os que estão aí nos pontos principais dos eixos. Ok. Qual é o seno de 180? Então, você vai trocar direto aqui o 180, que vai ser zero. Então, esse aqui nós já aprendemos, ó. Então, o gráfico vem, sobe, desce e vem até aqui. O problema é que esse gráfico aqui, que envolve a função seno, a curva tem o mesmo estilão, certo? Parece uma onda. E o problema é que agora você vai mexer no eixo X, você não vai marcar esses pontos principais diretos, e aí o Y também vai mexer aqui, ó, porque aqui, ó, é como se tivesse um coeficiente 1 aqui, certo? Então aqui nós vamos mexer aqui também. Por quê então? Porque quando tiver um número aqui fora, aqui, ó, acrescentando aqui, ele vai mexer com a altura. Então, estando aqui fora, mexe com o Y. Então esses pontos aqui que está aqui fora vai estar diretamente ligado aos valores do Y. E aqui, quem estiver aqui no lugar desse X que você aprendeu a colocar direto, vai mexer aqui, serão os pontos que vão ser marcados. Então só basta você marcar os pontos direto aí, para depois fazer a curvinha, certo? Então, como assim, professor? Então, primeiro, vamos marcar aqui os pontos no eixo X, certo? Tá, professor, o primeiro ponto que eu marquei foi o zero, certo? Certo. Nesse aqui você não vai marcar o zero. Então eu falo fazer assim, ó. Esse x menos 1/4 de π vai ser marcado não no zero mais, no lugar do zero. E você resolve essa equaçãozinha assim. Então, por exemplo, tá legal. Se eu não vou marcar o zero, quem que eu vou marcar? Então, olha só. Aqui é menos, vai passar mais. Então, ao invés de marcar o zero, x mais 1/4 de π, ó, você vai marcar 1/4 de π, que está do lado direito positivo. Então, o gráfico, ó, aqui eu vou marcar aqui, 1/4 de π. Não estranhe, só marque, certo? Tá legal. Tá legal, então. Então, e agora? Eu não vou marcar, então, 1/2 de π, 90 graus? Não. Então, olha só, quem é que você vai marcar? No lugar de você marcar 1/2 de π, ou 90 graus, ou π por 2, você vai fazer, tá legal, quem eu vou marcar então? Então você copia isso aqui, ó, 1/4 de π, vai ser marcado quem? Porque eu ia marcar 90 graus, π por 2. Não vai ser isso aqui, então o que você tem que fazer? Passar esse para lá e resolver a equação. Então o x que você vai marcar vai ser igual a meio π mais 1/4 de π. Tudo bem? E aí você vai tirar o mínimo aqui, o MMC, não tem jeito, tá? Então aqui você vai tirar o MC aqui, ó, que vai ser 4, vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 2 vai ser 2, 2 vezes π, 2π, 4 dividido por 4 vai dar 1, 1 vezes π, π. Então você vai marcar quem? 3/4 de π. Então, que vai ser o próximo, você só vai empurrar para lá. Então aqui, ó, 3/4 de π. Ah, professor, e agora? E agora, olha o que vai acontecer com o mesmo raciocínio. Ao invés de você marcar 90 graus, ou π, nós não vamos marcar o π aqui. No lugar do π,
nós vamos marcar um outro número. Que número? Vamos calcular. Então, x menos 1/4 de π igual a π. Tudo bem? E aí, é menos, vai passar mais. Então, vamos lá então, vai ficar assim. Ó. Então, o x vai ser igual a π mais 1/4 de π. E aí, multiplicando aqui, né, ó, fazendo o cálculo normal, põe um de baixo, tira o mínimo, ó, vai ficar assim, 4 vezes π, 4π, 4π mais 1, 5π. Então, 5/4 de π. Então, aqui vai ficar, ó, 5, opa, deixa eu colocar direitinho aqui, ó, 5/4 de π. Observe que está aumentando o que, ó, aqui era 1, aqui é 3, aqui é 5, seguindo o mesmo raciocínio, aqui vai ser 7/4 de π, e aqui, ó, 9/4 de π. Basta você montando a sequência. Então, o que mudou aqui são os valores aqui que você marcou no período, que é chamado de período esses valores aqui, certo? Agora, acabou aí? Não, porque eu não vou fazer, não vai sair aqui do zero o gráfico. Se for sair do zero, nós vamos marcar aqui, ó, 1, não é isso? Ia fazer assim, mudar o gráfico. Se tivesse mudado só aqui, se não tivesse colocado esse 3 aqui, pronto. Nós vamos fazer o quê? Pegar o gráfico e fazer a curvinha, certo? Só que agora mexeu aqui também no eixo Y. O que significa isso? Ó, que o normal é 1, ó, era até 1. Por quê? Porque o maior Y é 1, certo? Mas está pedindo para você mexer também no Y aqui. Então, vai fazer o quê? Acrescentar 3. Então, 1, ó, 1, 2, 3. Então, aqui, ó, 1, 2, ó, 3, 4, certo? E aí, vamos subir um pouco mais aqui para ver se vai ser necessário, certo? Então, vou subir aqui até o 5. Bom, moral da história. O seno de 0, certo? É 0. O seno de 90 é 1. O que aconteceu aqui foi assim, ó. Esse aqui é da onde vai sair o meu gráfico. O gráfico vai sair daqui se fosse só o 0. Só que ao invés de sair do 0, você vai acrescentar 3. Então, ó, o seno disso aqui, ó, se fosse 0 graus, o seno de 0, 0. Ou melhor, é isso aqui, ó, seno 0, 0. Como vai acrescentar 3, o seu gráfico não vai sair do 0. Ele vai sair aqui no 3, ó. Daqui de cima. É, subiu 3. Ao invés de acontecer lá embaixo no 0, vai acontecer aqui em cima no 3. E aonde? E no 4. Pessoal, como assim? Ó, então ao invés de ser 0, vai ser 3. Então, ao invés de sair daqui, ó, né, e subir, descer e tal, vai sair do 3, porque ele está pedindo pro 3 aqui. Tá, e agora, professor? Vamos lá então, ó. Qual é o seno de 90? 1. Mas não é o 90 que nós estamos marcando aqui. É esse aqui, mas não interessa, está no grau de 90, certo? É esse aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Ele vai, ao invés de ser 1, que era para ser 1, vai fazer o quê? Mais 3. 4. Olha só. Tá, professor, vamos voltar aqui então. Se fosse 180, seria 0. Mas não é 180. Agora, ao invés do grau 180, nós estamos marcando isso aqui, ó. 5/4 de π. Tá, tudo bem. Seria aqui, mas agora, ao invés de ser 0, é para subir até o 3. Olha aqui a curvinha, ó. É a mesma curva, ó. Só que ao invés de acontecer lá embaixo, está acontecendo lá em cima. Então, olha, subiu, correto? Então aqui, ó, vai descer novamente aqui. E qual é esse aqui, ó? Não era menos 1? Quanto que é menos 1 mais 3? Isso mesmo, 2. Então vai acontecer até aqui no 2. Aqui, ó. Então vai descer até aqui e vai depois, ó, subir até aqui. Então observe que para você fazer esse gráfico é necessário que você saiba essas informações aqui. E que você saiba o gráfico senoide, que a curva é assim, certo? Aí o que vai acontecer? Mexeu aqui, ó, mexeu aqui embaixo, certo? Tá legal. Mexeu com alguma coisa aqui do lado, mexe com a altura. Então o que vai acontecer? Ao invés disso aqui acontecer aqui embaixo, em cima desses valores, você marca direto os valores aqui, ó. Então eu não vou colocar os dois juntos. Se você colocar os dois juntos, aí sim teria que mexer em outras coisas aqui. Mas você faz isso, então você marca direto os pontos, resultado dessa equaçãozinha aqui. Ao invés de marcar 0,
É para marcar isso. Ah, então você só resolve e põe esse valor aqui. Ao invés do 0, deslocou para cá. E assim por diante, certo, pessoal? Então, se você olhar bem, com simplicidade, nós vamos treinar um pouco mais depois, fazer um outro com cosseno, por exemplo, mas o princípio é, eu tinha que saber marcar esse daqui, tá ok? Por quê? Porque agora nós vamos mudar as informações para você marcar outros pontos, mas a curva fica no mesmo estilo. Combinado? Espero ter contribuído aí para que você compreenda um pouco melhor essa parte de função de gráficos. É importante aí que você assista as outras aulas para que você fique fera nesse assunto. Combinado? Conte conosco. Esse projeto foi feito para você. Beijo. Tchau.